Olá, meu querido e amado irmão em Jesus, bem-vindo a mais um culto da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso, no Mato Grosso. Eu sou o pastor Fabiano Miller e é um privilégio ter a sua companhia neste momento onde queremos louvar e agradecer a Deus por uma data festiva e muito especial na vida da Igreja Cristã que aconteceu nessa semana, a Ascensão de Cristo Jesus. Quero convidar a você para que juntos possamos refletir neste culto acerca deste Rei dos Reis que reina sobre nós em glória e poder à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Que este Cristo maravilhoso acompanhe cada um de nós em mais este culto. Amém. Nós queremos dar graças ao nosso Deus pela presença dele entre nós, pela sua palavra, e assim nós queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos em Cristo Jesus, o pecado é algo que nos entristece, nos perturba, nos machuca, nos oprime, nos condena. Mas Jesus, ele nos convida dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas,
e eu lhes darei descanso. Ir a Jesus significa reconhecer a nossa condição de perdidos e de condenados e nos apegar unicamente na sua graça perdoadora. Coloquemos sobre Cristo Jesus os nossos fardos e reconheçamos assim os nossos pecados. Nós pedimos ao Deus de toda misericórdia e bondade que nós confessamos todos os nossos erros. Nós pedimos que Ele olhe para a nossa confissão e entenda nossas maldades e fraquezas. Nós pedimos ao Deus que entenda que nós ofendemos a Ti por pensamentos, por palavras e por ações. Nós pedimos ao Deus que não olhes para nós conforme merecemos, pois o que somos merecedores é apenas do castigo, tanto aqui nessa vida como por toda a eternidade. Por isso, ó Deus, pedimos, pela Tua misericórdia, alivia a nossa consciência, os nossos corações e os nossos ombros do peso da nossa própria culpa. Dê a nós, ó Pai, o Teu perdão mediante o sangue redentor de Teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essa é a nossa confissão de pecados. Amém. Assim, meu querido e amado irmão, você que confessou junto os seus pecados, você que declara a sua confiança em Cristo, eu, como ministro da Palavra do Senhor, eu anuncio a ti que o caminho de Deus é perfeito e a Palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E digo a ti também a frase que o Senhor nos disse quando falou: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Assim, eu digo que perdoados estão os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto é o Salmo de número 47, onde o texto bíblico diz assim: batam palmas de alegria a todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Pois o Senhor, o Altíssimo, Ele deve ser temido, Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos, Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai subindo, pois, para o seu trono, enquanto Ele sobe a gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono, Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo de Deus de Abraão, pois todo o poder deste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Até aqui a leitura do Salmo, palavras do nosso Deus. A leitura da nossa mensagem do culto de hoje nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 1 a 11, onde o texto bíblico diz assim: prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Até aqui a leitura de Atos, palavras do nosso Deus. Amém.
Os que aspiram às riquezas caem em dura tentação de adquiri-las com torpezas, na cobiça loucos vão, submergindo na ruína, nos abismos do pavor, longe da mansão divina, sofrem fogo abrasador. A cobiça do dinheiro é raiz de todo mal. Cuide o crente verdadeiro, que lhe pode ser fatal. Quantos já se distanciaram do caminho do Senhor e da fé se desviaram, vítimas de angústia e dor. Grande ganho é a piedade dos que creem no Salvador e andam com fidelidade nos preceitos do Senhor. Acham seu contentamento nos cuidados de seu Deus, em provê-los de sustento, pois jamais esquece os seus. Como ao mundo nos vieram, nos ao mundo deixarão, como nada que trouxeram, nada à tumba levarão. Mas em Cristo enriquecidos, nada mais lhes faltará. Nele estando redimidos, tudo lhes pertencerá. A nossa confissão de fé hoje é com as palavras do credo atanasiano. Aquele que quiser ser salvo, antes de tudo, deverá ter a verdadeira fé cristã. Aquele que não a conservar em totalidade e pureza, sem dúvida, perecerá eternamente. E a verdadeira fé cristã é esta, que honremos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, iguais em glória e iguais em majestade eterna. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. E nesta Trindade, nenhuma pessoa é anterior ou posterior, nenhuma é maior ou menor, mas todas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. De modo que, como foi dito, em tudo seja honrado a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Aquele, portanto, que quiser ser salvo, deverá pensar assim da Trindade. Entretanto, é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na humanação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, portanto, a fé verdadeira, crermos e confessarmos que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem, o qual padeceu pela nossa salvação, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esta é a verdadeira fé. Aquele que não o crer com firmeza e fidelidade não poderá ser salvo. Amém. Em nome daquele que subiu aos céus para reinar gloriosamente sobre nós, Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Amém. Meus amados irmãos, na última semana esteve no Brasil um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk. Um multimilionário que investe o seu dinheiro em diferentes áreas. E uma das principais empresas do Elon Musk se chama Starlink. É uma empresa que possui mais de 1.700 satélites ao redor da Terra para fornecer internet em qualquer lugar do mundo. E na visita que ele fez ao Brasil, ele disse que ele sonha em ver as diversas regiões rurais e principalmente a região amazônica do Brasil poder ter acesso à internet. E aí ele pediu ao presidente da nossa nação que pudesse ter plataformas de lançamento.
para que daqui do Brasil pudesse lançar ao céu mais alguns satélites para fornecer essa tecnologia. Ele diz que essa subida ao céu seria uma subida de esperança e de renovação para cada pessoa que teria acesso a essa nova tecnologia. E nós lembramos nessa semana uma data que foi muito especial, que também teve uma subida ao céu. Diferente de renovação, de tecnologia, uma subida ao céu com uma mensagem muito feliz e cheia de esperança para o cristão. A subida ao céu de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na última quinta-feira, nós, Igreja Cristã, celebramos mais uma vez no mundo inteiro o dia da ascensão de Jesus. Existe no mundo também aquela famosa frase de que tudo que sobe tem que descer. Frase associada a Isaac Newton. Alguns outros, creio eu, talvez baseando-se no confronto de Davi com Golias, disseram que quanto maior, maior a queda. E com a subida de Cristo ao céu, nós lembramos que o homem, certa vez, também tentou subir a um lugar especial. E as duas frases, a de Newton e talvez a da batalha de Davi e Golias, servem para essa situação. Porque o homem tentou subir ao lugar que não deveria estar e precisou descer. Quando o homem tentou ser maior do que de fato era, maior ainda foi a sua queda. E a sua queda não foi uma queda simples, mas foi uma queda espiritual. A queda pela qual todos os homens se tornaram culpados de um grave erro. Todos se tornaram pecadores, todos se tornaram escravos de Satanás, todos se tornaram réus da eterna condenação. E com a queda nós passamos a ter agora então 3 grandes inimigos na nossa vida: o pecado, a morte e Satanás. E não há nenhuma sabedoria nesse mundo, não há nenhum poder, não há nenhuma força humana capaz de nos libertar desses inimigos. Nós nascemos em pecado, nós somos escravos do poder de Satanás e nós somos réus da eterna condenação. Mas temos um Deus de amor, um Deus gracioso, um Deus que no seu eterno e gigantesco amor por nós, criatura caída, enviou o seu Filho Cristo Jesus para salvar a nós, humanidade perdida. E Jesus ele aceitou voluntariamente também passar por uma queda. Logicamente, não uma queda como a nossa, porque Jesus jamais pecou. Mas Jesus ele desceu da glória celestial e passou do estado de Deus exaltado nos céus para um estado de humilhação. Porque Cristo se humilhou profundamente, sendo o substituto de toda a humanidade. Ele tem um estado de humilhação ao tornar-se homem como nós, para assim cumprir a lei e tomar sobre si a culpa que é de todos nós. E com essa culpa, Jesus entrou com ela na morte. E dessa forma, Jesus acabou reconciliando todos nós pecadores com Deus mais uma vez. Mas Jesus não ficou na morte. Nós bem sabemos que ele ressurgiu vitorioso no dia da Páscoa e mostrou essa vitória sobre os nossos inimigos. E vivo mais uma vez, Jesus ele ainda continuou com a sua obra redentora. Ele nos adquiriu a verdadeira paz mais uma vez. Ele, com a sua obra, nos trouxe a paz que nós tínhamos perdido completamente com a queda em pecado. Ele diz: eu deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. E não lhes dou como o mundo dá. Então, não fiquem aflitos e nem tenham medo. E agora, só faltava apenas mais uma coisa para a obra perfeita de Cristo ser completa: subir aos céus e ser empossado como o ungido de Deus. E é isso que acontece no dia da ascensão. Nesse dia se cumpre a profecia que está no Salmo 2. Eu já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. A ascensão de Cristo foi realmente algo grandioso e majestoso. Para nós, é o dia da coroação de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o dia onde Jesus assumiu o seu reino, subiu ao trono para governar o céu e a terra. Nós sabemos na história bíblica que Jesus, após a ressurreição, ele esteve presente entre os seus seguidores durante 40 dias. Foram 40 dias onde ensinou todas as coisas a respeito do reino dos céus. E depois que cumpriu-se esses 40 dias, Jesus então é elevado às alturas. E é por isso
que este dia é um dia de grande alegria para todos os cristãos. Um dia em que cada pessoa que foi batizada em nome de Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo, triunfa junto com Ele. É uma alegria que vai nos acompanhar ao longo de todo o nosso viver, quando passaremos do crer neste Rei para o ver este Rei sentado no trono. O salmista ele nos diz: o Senhor ele subiu aos lugares mais altos e levou consigo muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali. De todo e qualquer inimigo que nós tínhamos por causa da queda, Jesus agora com a sua subida aos céus nos trouxe libertação. E é por isso que Paulo escreve: a misericórdia de Deus é muito grande, o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. E pela graça de Deus nós somos salvos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Veja que promessa bonita temos aqui na carta de Paulo aos Efésios. Nós temos uma promessa de que este Rei dos Reis nos aguarda para estarmos junto a Ele eternamente nesse reino celestial. Mas é preciso também destacar que existe um problema em muitas pregações acerca da ascensão, um problema onde muitos julgam que Jesus subiu aos céus muito rápido, que Ele deveria ter ficado mais tempo aqui. Mas para que esses erros não fiquem presentes na mente das pessoas, é preciso entendermos alguns detalhes da ascensão de Jesus e entendermos que o tempo de Deus é perfeito. O apóstolo Paulo ele afirma: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todo o universo com a sua presença. Na carta aos Hebreus nós lemos que a coisa mais importante de tudo o que estamos dizendo tem a ver com este que subiu. Ele também é chamado de sacerdote, é o sacerdote que nós temos. Este que subiu aos céus, ele é o grande sacerdote que está sentado no céu do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Nós temos esse grande sacerdote que age em favor de nós. Nós temos este que subiu aos céus e reina sobre todo o universo para estar cuidando de cada um de nós. E nós temos este Rei que está à direita de Deus. E o que significa estar à direita? Alguma vez você já parou para pensar nisso? Onde que será que Deus se assenta? Qual é o lugar de Deus? Onde está Deus? O nosso Deus é onipresente, Ele está em toda parte. Mas quem já ouviu aquela expressão: o fulano é o braço direito daquele homem? Assim, quem conhece essa frase sabe que a pessoa concede todos os direitos e todos os poderes a esse em quem confia. E assim Jesus está à direita do Pai. Isso significa que Ele também tem todo o poder e todo o governo que o Pai lhe deu. Jesus, como Rei, Ele governa poderosamente sobre todas as coisas. E com a sua graça, Ele governa a sua igreja. E com a sua glória, Ele governa aqueles que já estão com Ele no reino celeste. E é dessa forma que o Senhor Jesus nos garante isso quando diz: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu reinarei com a minha graça sobre você ao longo dessa vida, para que depois eu possa reinar gloriosamente também quando você entrar na glória. Não estamos desamparados, mas a ascensão de Jesus não foi para deixá-lo longe, e sim mais próximos de nós com a sua presença. As consequências que o pecado traz, elas também nos atingirão muitas vezes. Mas na certeza de que essa presença de Jesus conosco é viva e verdadeira, nós continuamos com essa esperança. Esperança que nós renovamos, alimentamos com a palavra de Deus. Esperança que buscamos no próprio Deus quando ouvimos Ele dizer a nós que Ele está agindo por meio da sua palavra. E nós temos a palavra porque temos a pregação. E nós temos a pregação para que o Espírito Santo possa também te trazer a fé. Pois é através dessa pregação, dessa palavra, que nós podemos chegar ao conhecimento da verdade. E é através da ação do Espírito Santo que nós podemos hoje entender o quão maravilhoso foi a ascensão de Cristo Jesus, uma obra perfeita e vitoriosa por cada um de nós. Cristo disse que sim, Ele iria partir,
mas iria partir para nos preparar um lugar junto ao Pai até que ele voltasse. E enquanto isso, ele pediu então para que nós, que aqui ficássemos, continuássemos o papel e o trabalho da igreja cristã, que nos congregássemos na casa de Deus, que nos uníssemos com os nossos irmãos cada vez mais para professar essa mesma fé. O autor de Hebreus, lá no capítulo 10, ele fala um pouco sobre isso, quando ele diz que é um privilégio que nós cristãos tenhamos acesso à presença de Deus. Nós podemos nos achegar a Deus na sua casa, no seu templo, por causa dessa obra perfeita de Jesus. E a vontade de Cristo é que nós lembremos que, enquanto Ele não voltar, enquanto Ele não vier para julgar vivos e mortos, nós cristãos somos apoio um do outro e trabalhamos juntos pelo Evangelho. E para isso Ele afirma: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ele nos relembra que Ele vai voltar. Ele nos relembra que o juízo está perto. E Ele diz a importância que cada um de nós tem no reino de Deus, de congregar-nos dentro dos templos, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos e não abandonar o lugar onde a palavra e os sacramentos são oferecidos. Por isso, meu irmão, mais uma vez, não esqueça, o dia do juízo está cada vez mais próximo e Cristo vai descer mais uma vez. Dessa vez Ele não virá em queda humilhado, mas Ele virá como glorioso Deus para nos levar para o novo céu e nova terra, para termos uma ascensão a este lugar divino. E como santos, purificados pelo poder da obra de Cristo, nós vamos poder enfim afirmar com as palavras que o apóstolo João fala em Apocalipse: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Ao nosso Deus pertencem para sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, a força e o poder. Amém. É com essas palavras de João que nós louvamos e agradecemos a Deus pela ascensão de Jesus. Continuamos firmes, próximos à palavra, próximos à igreja, próximos à comunhão dos santos, para continuarmos a levar o Evangelho, para que, quando Jesus voltar, possamos estar junto com Ele no lugar que Ele nos preparou. Obrigado, Jesus, pela Tua ascensão. Obrigado por ser o nosso Rei. Amém. Estimado irmão, lembramos que o Senhor Deus Todo-Poderoso ordenou que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Deus diz: ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Deus, Ele pede que você, cristão, seja correto e fiel no seu ofertar, que você demonstre a gratidão pelas bênçãos recebidas. E nós temos o privilégio que o Senhor nos dá de agradecer, um pouquinho que seja, todas as bênçãos que Ele nos concede graciosamente. As ofertas nem mesmo são para Deus, porque Deus não precisa do nosso dinheiro no céu, mas Deus precisa do dinheiro de cada cristão aqui, para que o seu trabalho continue, para que o Evangelho continue a ser anunciado e pregado a todas as pessoas. E você é um felizardo de Deus te chamar e te convidar para participar dessa expansão do reino. Lembre da oferta de gratidão ao Senhor. Que Deus abençoe a você, a mim e a toda a igreja na oferta cristã. Amém. Busquemos nossa orientação e alcançaremos as venturas da mais completa redenção, que por seu sangue o bom Jesus obteve para nós na cruz. Por isso, com fidelidade, seus crentes deverão guardar
teus almas lhes irá salvar. Concede vida em profusão e refrigera o coração. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos aproximamos diante do Teu altar em nome de Cristo, Teu Filho. Ele pagou o preço total do nosso pecado e depois de 40 dias assentou-se à direita na Tua majestade no céu. Nós hoje Te bendizemos por nos ter enviado o Teu Filho Cristo para morrer por nós, para ressuscitar e subir aos céus, libertando aqueles que estavam presos e recebendo os fiéis nas Tuas mãos. Assim, Cristo se tornou o Salvador, dando arrependimento e perdão dos pecados e concedendo vida, luz, conforto, força, vitória, paz e alegria a todos os Teus filhos. Na verdade, Senhor, nós pecamos cruelmente contra Ti e nada merecemos além da Tua ira e da Tua indignação. Mas temos um advogado junto a Ti, e Jesus Cristo, o justo, Ele é a garantia do perdão para todos os nossos pecados. Que esses sejam perdoados por Ti, apesar de serem tantos. E então, justificados pela fé, teremos paz contigo mediante o Salvador. Cria agora em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Dê a nós a fé que purifica a alma, que opera o amor e que vence o mundo. Faze-nos dedicados na prática das boas obras. Concede que, assim como o Teu Filho subiu aos céus, que também para lá nós possamos subir de corpo e alma e morar contigo eternamente. Olhe com amor para cada um de nós, para aqueles que o Teu Filho redimiu com seu precioso sangue, para que em todas as nações do mundo sejam os cristãos a Tua herança e que toda a terra possa Te pertencer. Queira Cristo, Rei da Glória, ser um companheiro sempre presente ao longo de nossa vida, ser o nosso libertador da morte e ser o socorro bem presente no momento da angústia. E finalmente, quando Cristo vier em majestade e em glória para julgar o mundo, concede, ó Deus, que junto com todos os salvos, herdemos o reino preparado para nós na Tua eterna glória. É mediante o Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas que subiu aos céus, que nós choramos nesse culto de hoje. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, hoje e para sempre. Amém. Querido e amado irmão em Cristo, nós queremos lembrar que os avisos das atividades congregacionais da semana estão na descrição do vídeo, bem como também dados para oferta. Nós pedimos que você curta, compartilhe este material para que mais pessoas tenham acesso a este culto e esse momento da Palavra de Deus. De uma forma especial, queremos lembrar que na próxima semana teremos presencialmente, junto conosco, o Congresso Distrital de Leigos do Distrito Norte Mato-Grossense, que acontece aqui na Congregação Bom Jesus de Sorriso. Você ainda pode participar se inscrevendo junto com o pastor ou junto com a liderança dos departamentos de leigos, e assim você estará conosco neste momento tão especial, com a presença do pastor conselheiro da 3LB, um representante da direção nacional, que estarão também junto conosco aqui. Aguardamos você também para o próximo culto. Que Deus guarde, guie e abençoe, e a ascensão de Cristo seja a mensagem da vitória do Senhor para a tua vida. Amém. Uma excelente semana com a graça do Salvador. Com os anjos celebramos e
e